Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de como você vai estar e quando vai estar assistindo esse vídeo, não é? Estou mais uma vez com vocês, sou Rosângela de Araújo Medeiros. Venho apresentar um artigo produzido no contexto da disciplina Tecnologias para a Educação Virtual Interativa, sob coordenação do grande professor Romero Tori. É isso aí. Como é que você prefere assistir esse vídeo? Tem uma versão que eu falando, sem nenhum recurso escrito. E esse agora eu faço um experimento para verificar como é que vocês encaram e escolhem a melhor apresentação dentro do possível, não é? O objetivo do trabalho, então, é apresentar um mapeamento sistemático das pesquisas que tratam das tecnologias para aprendizagem adaptativa, enfocando aquelas utilizadas em instituições do ensino superior no Brasil. Em uma atividade que foi realizada no contexto da disciplina, nós discutimos sobre as tendências e desafios para a adoção de tecnologias no ensino superior, a partir do NMC Horizon Report Higher Education Edition, um relatório mundial publicado todos os anos que faz apontamento dessas tendências. E aí eu fiquei provocada, porque a aprendizagem adaptativa está indicada como uma tendência para o próximo ano. Como é que será que isso está no Brasil, né? Então a problemática é exatamente essa. É verificar como estão apresentadas e analisadas um conjunto de pesquisas. Será que existe relato de uso dessas tecnologias no ensino superior brasileiro? E aí, para responder isso, se estruturou um artigo que a gente está tentando publicar no evento da SBC, no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Então é um trabalho que está em andamento, né? E tem essa introdução, uma breve incursão teórica. Eu senti necessidade de entender conceitualmente o que significa aprendizagem adaptativa e os sistemas relacionados, né, os sistemas computacionais. Compartilhar também o caminho metodológico, porque o mapeamento sistemático, que é um tipo de pesquisa, ele segue um roteiro e é interessante compartilhar esse roteiro até para ser replicado, ser pensado sobre ele. E também apresentar um pouco dos resultados da discussão dos dados encontrados. Na incursão teórica, pensar um pouco do ensino personalizado, sobre o ensino personalizado ou aprendizagem adaptativa, né? Como eu disse, é apontado neste relatório. O que acontece? Ocorre no sistema computacional, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, uma adaptação do contexto de ensino às demandas, aos estilos de aprendizagem, os interesses, as habilidades e as ações do aluno. Óbvio que o conceito de ensino personalizado, ele não precisa ser necessariamente mediado pelas tecnologias digitais, mas nessa disciplina nós estamos tratando do uso das tecnologias virtuais interativas, então vai ser mediado por essas ferramentas, correto? Bom, o que acontece é que o sistema captura, processa e retorna as preferências, relacionando tanto na apresentação do conteúdo, quanto na navegação e uso da interface. No artigo dá para entender isso melhor, né? Constitui-se então um caminho de aprendizagem para cada estudante. Sobre o mapeamento sistemático, ele tenta buscar evidências, né, lacunas. E aí precisa seguir um roteiro, porque inclusive pode ser replicada. Então, a primeira etapa envolve o planejamento do mapeamento. Nesse planejamento está incluso, um levantamento exploratório dos autores, das palavras-chave, né? E aí, esse protocolo de condução de pesquisa é muito importante, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. A outra etapa é a condução da busca dos estudos. Aí se tem análise dos trabalhos, classifica, que são classificados, e então são extraídos os dados e produzido o mapeamento. Sobre o protocolo de condução, ele tem vários itens, dentre eles eu selecionei alguns que eu considero muito importantes. As questões de pesquisa, as strings e palavras-chave, a seleção e listagem de fontes, critérios de inclusão e exclusão, e estratégia de extração de informação. As questões de pesquisa, eu defini 8, podem ser mais ou menos, mas estavam relacionadas à caracterização das pesquisas sobre ano,
base de dados, instituições, as questões metodológicas, né, o tipo de pesquisa, técnicas, então de tecnologias ou plataformas que são mais mencionadas, e teóricas, então os autores e conceitos mais trabalhados. Depois que você define as questões de pesquisa, para os íntimos as QPs, você vai definir as strings, que são expressões de busca ou palavras-chave. É muito importante isso, porque strings equivocadas trazem falsos positivos, né? Ou dificultam a localização de trabalhos. Normalmente está relacionada com os sinônimos do tema e suas traduções na língua inglesa, porque é indicado que se investigue na língua inglesa e portuguesa, certo? As fontes que eu selecionei foram essas. São bases bibliográficas nacionais online de 3 categorias científicas. Artigos publicados em anais de 3 eventos. Estão aqui. Artigos publicados em portal de periódico como Cielo e na revista da SBC e da ABED. E ainda teses e dissertações de 3 bancos digitais de trabalhos desse gênero. Quanto aos resultados de discussão, primeira pergunta, né, primeira questão de pesquisa, o ano de publicação. Nós podemos ver aqui que tem publicação desde 2001, mas em 2008 que consegue ter uma constância, exceto 2013 e 2016. Mas 2012 tem um boom, explicado porque uma das edições da Revista Brasileira de Informática na Educação, da SBC, dedicou-se a esta temática. Sobre a questão de pergunta dos bancos de dados que mais pesquisam sobre este tema, a Revista Brasileira de Informática na Educação, mais uma vez, aparece aqui, porque inclusive é escopo do periódico a discussão da integração de informática na educação. Devo dizer, já deveria ter dito, me desculpem, que foram a priori 39 trabalhos pré-selecionados e 28 incluídos depois da leitura integral. Então, essa é a amostra do trabalho por enquanto. Sobre a questão de pesquisa da distribuição geográfica das instituições dos autores, não foi localizado ainda trabalhos oriundos da região norte, e é na sudeste que tem maior concentração, sendo a USP, tanto do campus da capital quanto de São Carlos, e a Universidade Federal de Uberlândia, que tem um grupo que está investigando sobre essa temática. Quanto aos tipos de pesquisa, eu tive um pouco de dificuldade, né, sendo pedagoga, falando de pesquisas da área de ciência da computação, que muitas são dessa área. São advindas da ciência da computação, especialmente de engenharia de software, né? E aí, a pergunta aqui, que ficou com interrogação, é se aquele trabalho que apresenta a arquitetura de um sistema adaptativo, ele pode ser considerado teórico, porque não tem nenhum experimento, né? Aliás, as pesquisas experimentais ganharam disparada aí, né? Com validação simulada ou com sujeitos, né? E sobre as tecnologias apontadas e utilizadas, tem alguns exemplos. Os trabalhos, eles seguiram um padrão de apresentar algumas tecnologias e depois propor ou alterações ou novas ferramentas, né? Especialmente o Moodle também é proposto de ser alterado para se tornar adaptativo. Bem curioso essa possibilidade. E quanto aos atributos mais indicados para pensar tecnologia para aprendizagem adaptativa, os estilos de aprendizagem foi uma evidência muito interessante que me impressionou. Quanto aos conceitos mais explorados, todos relacionados a sistemas adaptativos, sendo hipermídias ou inteligente, né? O Brusilovski, que é um autor da área muito citado, ele diz que a integração dos sistemas hipermídia adaptativos aos inteligentes é o futuro dessa área, porque vai integrar as pesquisas de inteligência artificial na educação. Uhul! E também se trata muito dos ambientes virtuais de aprendizagem, porque é o próprio sistema, né, adaptativo. Os objetos, então pensar nos conteúdos aí, adaptação dos conteúdos, apresentação dos conteúdos. E M-Learning, que é outra tendência, já que estamos cada vez mais aprendendo
por intermédio do smartphone. Esses autores aqui são relacionados aos estilos de aprendizagem, embora o Felder e Silberman e o Myers-Briggs são os mais utilizados para criar roteiros de pesquisa, porque uma das formas de capturar o estilo de aprendizagem do aluno é que ele responda questionários no início do uso do AVA, certo? A título de considerações parciais, queria dizer que foi muito gratificante fazer esse trabalho, embora muito desafiador, e elucidativo de que nós estamos cada vez mais caminhando para a multidisciplinaridade, né? A gente está falando de uma área que integra as pesquisas de psicologia, educação e ciência da computação. Como eu disse, o trabalho tem andamento e por isso alguns repositórios não foram explorados. Então, a análise e o texto final estão em construção. Seguir o protocolo de condução foi muito importante, porque norteou e facilitou a extração e análise dos dados. Nesses dados, os resultados parciais não foram encontradas experiências pedagógicas de tecnologias para aprendizagem adaptativa no ensino superior no nosso país. Óbvio que está relacionado também ao contexto brasileiro, que não acompanha a realidade norte-americana e de outros países desenvolvidos, mais comuns no relatório intitulado NMC Horizon Report Higher Education Edition, tanto de 2016 quanto de 2017. Mas, entretanto, porém, todavia, caminhos estão postos. Possibilidades aí estão sendo constituídas, não é? Porque arquiteturas de tecnologias no nosso país estão contextualizadas em pesquisas robustas, eu me impressionei. Estão sendo construídas, experimentadas e validadas. Então, vamos batalhar aí e continuar nas construções das salas de aula universitária para se tornarem conectadas, né? Na busca de uma educação norteada pelo princípio da qualidade, sempre, sem distâncias. E referências da apresentação, as outras estão no artigo escrito. Queria agradecer e até lá. Até a próxima.